Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graça e paz, povo de Deus. Nessa tarde, mais um dia aí abençoado, né? Como o Senhor nos concede, né? Irmão Iranildo. Senhor abençoados, tudo bem com vocês? Glória a Deus. E eu, né, irmão Mauri, louvamos a Deus por essa mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede. Graças a Deus. Está falando sobre o amor dele, né? A vocês pedimos licença, mais um dia para entrar no lar de vocês aí. Vocês têm sido ouvidos nossos aí, né? E se possível, irmãos, compartilhe esses vídeos aí, porque nós não estamos aqui para ganhar like nenhum, pelo contrário, é só cumprindo o ID do Senhor. Glória a Deus. ID, louvado seja o nome do Dessa Senhor. maneira. Nosso irmão Iranildo vai ler o texto de quem se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, no verso 2. Aleluia. Que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Eita, varão, lê o 21 também, varão, verso 21. Glória a Deus. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aleluia. Varão, só para concluir, lê o capítulo 40 aí para nós, por favor, no verso 21. 40, 21, diz assim: E fez tomar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Aleluia. Não era esse verso que eu pedi para o irmão ler, Oh, Jesus. mas é benção. É o 20. Mais poder. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu confundi no verso aqui, mas louvado seja Deus. Irmãos, nós sabemos que essa palavra aí é bem conhecida pelos irmãos, né? Nossa irmã Cláudia está conosco aí. Nossa irmã Samu, né? Provavelmente deve ser Samuel, né? Barbosa. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel Barbosa, abençoado. Deus te abençoe, meu Deus jovem. abençoe. Irmãos, nós conhecemos essa palavra em Gênesis capítulo 39 em diante, que fala sobre a história de José, né? José que foi vendido pelos seus irmãos, aí depois foi revendido lá no Egito, aí depois foi preso lá no Egito. É verdade. E depois Deus fez grandes coisas na vida dele. Meu irmão, mas esse texto que nós estamos lendo para os irmãos é um texto de reflexão sobre a nossa conduta com Deus. Conduta com Deus. Às vezes nós olhamos as situações que tá nada favorável para nós, e nós começamos a murmurar, a questionar, Verdade. começamos a olhar as situações e queremos olhar para trás e desistir. E nessa manhã, meus irmãos, nessa início de tarde, né, já almoçamos, espero que os irmãos também já tenham almoçado, está aí também conosco também, a minha digníssima esposa está ouvindo e vendo nós. E nessa hora eu quero falar para os irmãos que José, ele tinha tudo para desistir, tinha tudo para largar de mão, porque ele foi humilhado, foi massacrado, foi vendido, foi escravizado, foi torturado, mas mesmo assim ele não reclamou, não questionou, ele, por mais que ele não entendia a situação que ele estava passando, ele, em nenhum momento a gente vê na Bíblia falando que ele começou a murmurar contra Deus, começou a colocar culpa nos irmãos dele, enfim, ele aceitou aquela situação, ele aceitou a situação, e dali daquele ponto, a partir daquele ponto que ele aceitou, não que ele aceitou assim, nossa, vou ser escravo para sempre. Aos olhos do humano ele ia ser escravo para sempre. Aos olhos do homem ali, ele ia permanecer ali, ele ia morrer naquele cárcere e ia acabar a história dele. Mas a história dele começa a partir do momento em que os irmãos vendem ele. A história dele começa a partir de um momento um pouquinho antes dos irmãos dele vender, Deus já revela algo tremendo para ele que ele não compreendia ainda, não entendia ainda o que ia acontecer. A partir daquele momento, aí nós sabemos da história que os irmãos dele jogaram ele no poço, rasgaram as vestes dele, mentiram para o seu pai, e falaram que ele já estava morto, e aí vem a tragédia, né? Um erro atrás do outro erro, um abismo foi chamando outro abismo. Exatamente. Aqueles que tinham promessa já estavam desandado, e aquele que era inferior a eles, eles achavam que ele era inferior,
estava esquecido, Exatamente. estava aniquilado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Aleluia. Ainda que ninguém está te enxergando, ainda que ninguém te vê, as suas lutas, as suas provações, existe um Deus que está nos céus, que olha para nós aqui na terra e há de encontro com as nossas vidas. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que faz grandes coisas para se realizar em nosso meio. E a palavra do Senhor fala, meus irmãos, que quando José ele foi vendido para o capitão da guarda. Foi isso ou não foi, Varão? Vendido para o capitão da guarda. Exatamente. Aí quando o capitão comprou, a palavra do Senhor fala que Deus era com ele. Deus era com ele em tudo. Irmão, essa é a diferença quando nós estamos na luta, na provação, na dificuldade, no momento de bonança, no momento de escassez. Quem é que está conosco? É Deus. A diferença está naquele que crê, mesmo sendo na dificuldade ou mesmo sendo na fidelidade. Por que eu falo fidelidade? Porque às vezes é fácil a gente ser fiel quando a gente está debaixo dos braços do Pai. Exatamente. Quem sabe Deus não está falando assim para nós nessa hora, assim, ó, está na hora de você sair do seu conforto, porque José estava debaixo do conforto do pai. O pai estava cuidando de José, Isso. O pai estava zelando de José, Exatamente. O pai dava de comida para José, o pai dava o melhor para José. Estava cuidando dele. E o que mais? Cuidando. E ali estava preparando algo especial para ele lá na frente ainda. Deus tinha um sonho na vida de José. E José teve esse sonho, né? Como José teve esse sonho, né? O Senhor tinha um sonho maior na vida dele. Aí foi onde, por todas as provações que José passou, José ficou firme com o Senhor. Aleluia, louvado seja Nós o passamos Senhor. por provações. É Grandes verdade. provações nós passamos porque Deus prova a gente. Muito, E se a né? gente não tiver ali firme com o Senhor, Olha aí, ó. mas nós temos que acreditar que Meu Deus é com a gente. Eu Deus creio. é conosco. Eu Né? creio. Então José ali sem murmurar, seguiu em frente com essa prova que ele estava passando. Né, abençoado? É verdade, irmãos. E o gostoso é que a gente tira muitas lições sobre essa história de José, sobre o relato da história de José, porque o José foi tentado de diversas maneiras, irmãos. Diversas maneiras ele foi tentado. E a palavra do Senhor fala que em nenhum momento ele deixou de adorar a Deus, de servir a Deus. Vou dar o primeiro exemplo. Quando ele vende tudo, falamos sobre que ele foi vendido, processo de Deus, mas a segunda aprovação dele foi a partir do momento que lá no poço, lá no fundo do poço, lá na miséria onde que ele se encontrava, o homem tirou ele, comprou ele, aí ele viu que Deus era com ele, viu que tudo que ele punha a mão se destacava, prosperava, porque Deus era com ele. Às vezes você está falando assim, mas meu ministério não está fluindo, o meu ministério não está prosseguindo, por que será? Por que será que eu estou apontando o meu irmão? Porque eu estou falando mal do outro irmão, porque às vezes eu estou falando mal de uma liderança, às vezes eu estou falando mal de um companheiro que está comigo, que só espera ele virar as costas. Aí o ministério não consegue fluir, por quê? Por causa de nós mesmos. Aí José ali naquele momento ali, foi levantado, tomou conta de tudo o que era do seu senhor, irmão. Mesmo ele sendo escravo, Deus honrou ele ali, e tudo que ele punha a mão, ele era próspero, prosperava a casa do homem, próspero mesmo, irmãos. E a gente vê que na provação Deus faz com que as pessoas sejam abençoadas pelo nosso testemunho de vida. E outro detalhe, irmãos, que eu vejo também, Varões, é a segunda tentação dele. Qual foi a segunda tentação dele? Eita, a mais difícil para o homem, irmãos. Exatamente. É a mais difícil do homem. Aí, o varão, você que está almejando o ministério, você que está nos caminhos do Senhor aí, que é novo, né, novinho, está caminhando, vou te dar um conselho. Quando Deus começar a querer te levantar, não fica olhando para como que diz, o capim do seu vizinho, o quintal do seu vizinho, não, a grama é mais verde. Não fica olhando para a grama mais verde do seu vizinho, não. Não olha não, porque se você olhar, você vai encontrar aquilo que o inimigo tem para você. Exatamente. Se você olhar para a grama verde do seu vizinho,
você vai encontrar aquilo que o inimigo tem para você. Mas se você olhar para o que Deus tem na sua vida, essas coisas não vão te abater. Essas coisas não vão te abater. Por que eu estou falando isso? Porque a segunda tentação de José, um moço novo, formoso, como diz a palavra do Senhor, a mulher do seu Senhor foi lá, ó, olhou, bateu os olhos nele, desejou ele, quis possuir. E ele, ó, correu do mal. Por isso que eu estou falando para você, homem de Deus mais novo aí, que está almejando o ministério, onde Deus vai te levando aí, você vê, foge da Jezabel, varão, foge da Jezabel, varão. Tem coisas que não é de Deus não, meu irmão. Você pensa que é de Deus e não é de Deus. Foge que é laço, foge que é laço. Da mesma maneira eu falo para as varoas aí também, varão. Você está aí na igreja orando aí, pedindo para Deus abençoar com o homem de Deus. Ah, cuidado, irmão, cuidado, irmão. Abre o olho. A primeira tentação, a segunda tentação dele foi essa. Foi essa a segunda tentação. E qual foi a terceira tentação? Eita, provação, na verdade, né? Provação, não tentação, provação. Foi quando seu Senhor colocou tudo na mão dele e jogou ele dentro do calabouço. Às vezes nossa vida é assim, tem altos e baixos, ó. Um dia nós estamos lá embaixo, outro dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos de novo. Mas a palavra do Senhor fala o quê? E Deus era com ele. Mesmo ele lá encarcerado, sendo acusado, sendo apontado, sendo humilhado novamente. Ó, irmão, passou a primeira humilhação, ficou cabisbaixo, foi ali, depois deu um levante nele de novo. Agora outra humilhação, sendo acusado de adultério, sendo acusado de ter pegado a mulher lá à força, porque ela mentiu. E agora ele está lá preso. Mas a palavra do Senhor fala que Deus era com ele. Meu irmão, minha irmã, você que está nessa aprovação aí, Deus é com você? Aleluia, Jesus. Você vai parar? Você vai parar, vai desistir? Por quê, irmãos? Essa aprovação que você está passando é de Deus ou é a própria sua aprovação que você se colocou nela? Porque tem aprovação que a gente se coloca nela, né? É verdade. Nós entramos, nós pegamos com a mão, mas nós não podemos fazer isso não. Nós temos que estar com Deus ali, para que Deus continue dando força para nós caminhar. Porque aí nós caminhamos na presença do Senhor, a aprovação vem, mas nós não estamos ali com o Senhor. É e Deus verdade. nos prova para depois lá na frente, com certeza nos abençoar mais ainda. Meu irmão, e é bem assim, a aprovação do cristão é contínua. E você pensa que a aprovação dele parou aí? Não parou, a situação dele não parou aí. A palavra do Senhor fala que Deus usa o homem, meu Deus, todo poder, eita, Deus forte. Você ainda, quando você está lá no poço, ainda quando você é fiel com Deus, você é temente a Deus, você guarda a palavra do Senhor de Deus, você tem o zelo das coisas de Deus, Deus ainda te usa nesse momento de dificuldade que você está passando. Mas, Senhor, mas para quê? Senhor, minha situação que está aqui, o Senhor me usa, me tira a situação. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. A palavra do Senhor fala que junto com ele entrou dois homens ali, o padeiro e o copeiro. Tiveram um sonho e eles contaram assim um sonho para ele. E olha a palavra do homem de Deus, irmão, e a mulher de Deus tem que ser a mesma coisa. Porventura não são de Deus? O dom que você tem não é de Deus? O dom de ministrar não é de Deus? O dom de estar na frente da liderança do ministério não é de Deus? E por que você tem que colocar as suas mãos na frente daquilo que não é seu? Eita, Deus poderoso, irmãos. E nós aprendemos muito com José. As pessoas só querem falar quando Deus dois autores, José. As pessoas querem falar de que colocou um anel no dedo de José. Mas não é assim, meu. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. E se você não passar no processo, você volta pro final da fila, irmão. Você volta pro final da fila. A verdade é essa. A verdade tem que ser dita. Não tem essa, eu tenho promessa de Deus, não vai acontecer não. Não é porque você tem promessa de Deus, ou ministro aí, você não vai estudar. Não é porque você tem promessa de Deus, pastor, você não vai pastorear. Tem uns que eu quero trabalhar com o meu Senhor, pega a redinha e fica balançando pra lá e pra cá. Não, vai pôr a mão no arado, vai sofrer as dores, vai sofrer dores de parto. Vai lá, meu irmão, vai padecer pelo amor ao evangelho, vai fazer igual Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, irmão. Isso mesmo. Isso é um bom combate, irmão. Isso é guardar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, o que Deus colocou na sua vida que você tem esquecido, tem deixado a situação falar mais do que ao chamado que Deus tem na sua vida. A palavra do Senhor fala que esses homens tiveram sonhos, José assim interpretou, que a palavra do Senhor fala que em seguida aconteceu tudo o que José tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que estava numa situação difícil, mas Deus era com ele.
Deus era na vida de José. E a palavra do Senhor fala que aquele homem se lembrou que Faraó teve um sonho, todos conhecem essa história, não preciso ficar contando, que todos conhecem. E o homem contou para ele, ó, quando o Senhor me puniu injustamente, o Senhor me lançou lá, e tinha um homem lá que ele revelou, teve uma interpretação do sonho. E assim como ele falou, o outro lá morreu, assim como o Senhor falou, e eu estou aqui servindo ao Senhor, como o homem falou. Aí muda a história, né, do homem, né? Se eu for falar dessa parte, nós vamos falar dessa parte que Deus muda a história dele, irmão. Vai ser maravilha, né? Você fala, oh, glória a Deus, aleluia, isso que eu tenho pra minha vida, Deus vai mudar minha história, vai colocar um anel no meu dedo. Não é isso que Deus quer falar com você nessa noite, nessa hora, nesse momento, nessa tarde abençoada. Não é isso que Deus quer falar. Deus quer falar com você, sabe o que é? Qual que é o seu comprometimento com as coisas dele? Exatamente. Qual que é o seu comprometimento com as coisas dele? É isso que Deus está querendo falar para nós. O que Ele tem colocado nas nossas mãos, o que nós temos feito com a ferramenta que Deus colocou em nossas mãos, o que nós temos feito com isso aqui, irmão, com a palavra de Deus. Eu ouço muitos, irmãos, as pessoas parar de falar da palavra de Deus para ficar atacando os outros irmãos. Isso é errado. Vamos falar do amor de Cristo. Exatamente. Vamos falar da graça vindoura, irmãos. Se eu ficar falando pro meu irmão que o meu irmão está falando errado, que o irmão fala ensinamento errado, que o irmão faz outro ensinamento errado, eu vou estar deixando de olhar para as coisas de Cristo. Exatamente. E a partir do momento que eu faço isso também, varão, eu perco o foco, sabe da onde? Da cruz de Cristo. Perco o foco da promessa que Deus me fez. Certeza. Se eu for fiel até o fim, dar-te-ei uma coroa. Dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou perder o foco, irmão. Se eu for ficar apontando, pode ser meu irmão, o pastor Daniel. Se eu for ficar olhando para o pastor Daniel tão de longe assim, ó, o pastor Daniel, não sei não, hein, meu irmão. Eu tô perdendo foco, meu irmão. Você tá perdendo foco, irmão. Tem que falar, o pastor Daniel vai ser uma bênção, será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Toda afronta com ele não vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. E põe em prática, varão, aquilo que Deus colocou no seu coração, o propósito que Deus te colocou no seu coração. Verdade. Pode colocar em prática, pode fazer. Que Deus é maravilhoso, Deus é exaltado sobre toda a face da terra. É isso mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ô, meus irmãos, não, irmão, quer falar mais alguma coisa aí? Eu só quero falar uma coisa, que quando Davi ele pastoreava lá as ovelhas, ele tinha um cajado. Ele não tinha habilidade na espada, né? Ele andava com cajado, a habilidade dele era o cajado. Então, qual é a habilidade que você tem? Qual é a habilidade que Deus te deu? A espada ou o cajado? Né? Então, creia nisso. Pensa um pouco nisso, né? A provação está aí, passando por provas, mas você tem uma habilidade que Deus te deu. Ele te dá um escape. É a palavra. Aleluia. Certo? É a palavra é a espada, né? E você conhece isso, né? Agora você que não conhece, senta, medita, você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, louvado seja Deus. E é bom a gente ter essa comunicação aqui, ó. Teve uma ajudadora minha aqui, ó. Ela me ajudou a me abençoar. Ela mandou assim o seguinte mensagem aqui, ó, para concluir, né, para completar, né? José foi levado como escravo para o Egito, e anos depois ele livrou o seu povo de fome. Toda provação e dificuldade pelas quais passamos vai servir para edificação e ajudar as vidas de alguém. Eita, Deus abençoe, ó, abençoada. Glória a Deus. Essa abençoada logo vai estar comigo aí, ó. Aleluia. Fazendo um ao vivo também aí. Eu sei que ela tem muito de Deus aí, irmãos. Muito de Deus. Mas, irmãos, não esqueçam, irmãos. Independente da situação que você está passando, seja fiel com o Senhor. Aleluia. Porque Deus continua sendo fiel na nossa alegria, na nossa tristeza, na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa riqueza, na escassez. Deus continua sendo fiel conosco. Deus continua sendo fiel conosco. Às vezes nós que olhamos para o lado, olhamos para a grama verde do vizinho, que está melhor a situação dele do que a minha, que eu vou na igreja e passo provações, aquele irmão está lá no mundão e está vivendo melhor. Irmão, se a gente for olhar para isso, a gente para de olhar para Cristo. Verdade. Ele se fez carne, sofreu por nós, caminhou entre os humildes, ó, caminhou entre os humildes,
de espírito. Bem-aventurados os mansos. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Olha o Ederson aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mandando Pai do Senhor por mão aí. Amém, abençoado. Deus abençoe. Agora que eu tô lembrando de quem que é esse varão, rapaz. Você não sabe quem é. É o Edinho. É o Edinho, rapaz. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô aqui, Ederson, você tá falando, tô com saudade de vocês e não tô lembrando quem que é. Eu falei, é o Edinho, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você e sua família aí. Um forte abraço pra você, pra sua esposa, pra sua filhinha aí. Que Deus continue abençoando a sua Glória a vida. Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E como eu falei para os irmãos, compartilhe esses vídeos aí que a gente está postando, porque é para edificação da glória de Deus. Amém, meus irmãos? O irmão deu risada ali ainda. Irmão João, falou alguma coisa? Glória, abençoado. Todo dia tem uma pessoa diferente aqui, né, irmão? É bênção, é bênção de Daqui a Deus pouco na vai terra. estar todo mundo com nós aí, hein? Glória a Deus. É? Mas fica com essa palavra no vosso coração, irmão. Deus é bom e o inimigo não presta. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Tenha uma Amém. boa tarde.